Graça e paz, família. Podemos observar muitas maravilhas no livro de Atos. Uma das que mais impressiona é ver as palavras de Jesus a respeito de seus discípulos se cumprindo. As palavras, as profecias também acerca daquilo que ele esperava e daquilo que Deus já havia revelado a Jesus que se cumpriria. Nós vemos aqui que a perseguição continua aumentando, os discípulos sofrendo grande perseguição. Nós vemos aqui que Tiago foi morto e Pedro acabou na prisão. Mas algo me chama a atenção nesse capítulo, que é o fato de que a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava fervorosamente por ele. Me lembro das palavras de Jesus quando orou ao Pai em João 17, pedindo a Deus que houvesse uma unidade entre os seus discípulos, da mesma maneira que Jesus e o Pai eram um. Me lembro também da palavra de Paulo, quando disse que nós somos um corpo. E aí Paulo diz que quando um membro do corpo se machuca, todo o corpo sente a dor. Havia um membro do corpo de Cristo na prisão. Havia alguém que era um com eles na prisão. E isso moveu a igreja em intercessão, em oração pela vida de Pedro. E era uma oração que, segundo a narrativa bíblica, era fervorosa. Precisamos refletir o quanto estamos nos dedicando à oração quando um membro do nosso corpo, do corpo de Cristo, um membro de nós mesmos que fazemos parte desse corpo, está numa situação adversa, seja ela de enfermidade ou qual for, ou até mesmo de uma prisão, talvez não de cadeias materiais e físicas, como no caso de Pedro, mas talvez em outro tipo de cadeia. O quanto nós estamos orando fervorosamente para que isso seja revertido, para que haja libertação, para que haja cura. Será que oramos da mesma maneira que oramos para que nossos males sejam resolvidos? Será que nos colocamos na mesma dedicação, de quantidade ou de qualidade de oração em prol dos nossos irmãos, assim como colocamos por nós mesmos? A igreja certamente orava por Pedro fervorosamente porque eles entendiam que ao orar por Pedro, ele estava orando também por eles mesmos, entendendo que Pedro era um com eles. Pedro fazia parte da igreja. Então, ele estando preso, a igreja estava presa. E aqueles que estavam do lado de fora dessa prisão faziam parte daquele que estava dentro dela. E por isso oravam fervorosamente para que Pedro fosse liberto. E a maravilha de tudo isso é que quando a igreja orou fervorosamente, a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo e tirou Pedro da prisão. Muitas pessoas, quando o viram fora, se maravilhavam. Mas Deus é Deus de milagres. Deus é um Deus que responde nossas orações. Deus é um Deus que espera de nós a intercessão uns pelos outros, que sintamos a dor uns dos outros, que possamos sentir a tristeza uns dos outros, que possamos entender realmente que se alguém de nós está em alguma cadeia, todos nós estamos lá. Se algum de nós está enfermo, todos nós estamos enfermos. E então devemos orar fervorosamente, assim como oramos para nós mesmos. E talvez, se você ou eu não ore fervorosamente por nós mesmos ou por você mesmo, seja mais fervoroso na oração pela vida de um irmão. Nós precisamos dar valor àqueles que estão conosco nessa jornada, porque esse é o desejo de Deus. E talvez assim aprendamos a orar fervorosamente mais por nós mesmos também. A oração e a intercessão é uma prática cristã, uma prática que o Senhor espera que seu povo viva. E assim, com esse texto, aprendemos aqui o seu valor e o poder que há na intercessão, e a importância de sermos um e sentirmos a dor uns dos outros, nos sentir presos quando os outros estão presos, e assim, certamente unidos, venceremos todas as adversidades, com a ajuda e com a graça do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos conduza nesse sentimento, nesse amor uns pelos outros, nessa íntima compaixão como havia em Jesus quando se deparava de alguém que estava em sofrimento. E assim a nossa oração seja cada dia mais intensa, fervorosa e contínua uns pelos outros. E o Senhor certamente nos responderá, assim como respondeu à igreja que trouxe libertação a Pedro naquele momento. Pai querido, em nome de Jesus, quantas vezes falhamos, Senhor, ao olharmos para nossas partes desse corpo, olharmos para a parte do corpo que é o corpo de Cristo, a igreja, e muitas vezes contemplamos pessoas em sofrimento, em cadeias,
E muitas vezes nos acomodamos, ó Pai, porque nós não estamos lá ou pensamos que não estamos. Mas que o Teu Espírito Santo nos conduz à compreensão, ó Pai, de que a dor do nosso irmão é a nossa dor. A prisão dele é a nossa prisão, porque o Senhor nos chamou para sermos uns com os outros, e assim, ó Pai, possamos viver essa unidade, viver, ó Pai, uma vida onde realmente nos importamos uns com os outros, onde age em nós, ó Pai, um sentimento que foi gerado em nós, esse sentimento, ó Pai, que o Senhor coloca uns pelos outros, e além do sentimento, ó Pai, de íntima compaixão, o verdadeiro amor, porque a palavra diz que Deus é amor. E o Senhor estando em nós, nós temos que amar uns aos outros. E que o amor nos impulsione a sermos intercessores pela vida daqueles que fazem parte do seu povo e que fazem parte de nós também, porque estamos ligados pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus. E colocamos aqui, Senhor, alguém que possa estar ouvindo essa mensagem, essa oração, que está em alguma prisão. Pai, produz libertação, ó Pai, produz cura. Produz, ó Pai, tudo aquilo que é prometido na tua palavra. Todas as bênçãos, ó Pai, venham ser derramadas sobre as pessoas que carecem do seu agir. A tua palavra diz que nós temos que nos colocar diante de ti com ousadia e confiança diante do trono da graça, porque de lá o Senhor certamente nos ouvirá e no tempo oportuno atenderá a nossa oração e produzirá, Senhor, libertação, cura, restauração na vida do seu povo. Deus, se há alguém que está nesse tempo oportuno hoje, que o Senhor possa agir na vida dessa pessoa. Para a glória do Senhor, desperta o seu povo para ser o povo intercessor ao qual o Senhor nos chamou e que possamos, ó Pai, ajudar uns aos outros a vivermos os propósitos do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus promova na sua vida um despertar para a intercessão e para a oração e compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama em nome de Jesus.